Cante conosco. Louva a Deus, louve a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Louva a Deus, louve a Deus, louve a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Se o coração abrir, água viva do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Ao seu nome, louva então. Nunca mais será o mesmo, meu irmão. Nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Louve o nome de Jesus, louve. Ao seu nome, Louve então. Nunca mais será o mesmo. nunca mais serás o mesmo, Meu irmão. Se o coração, Abra. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. se o coração Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Louve a Deus, louve a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. abra o seu coração. Se o coração abrir, Águas vivas do interior irão fluir. se o coração Se o coração abrir, águas vivas águas vivas do interior irão fluir. Louvado seja o nome do nosso Deus nessa noite de hoje, aonde estamos aqui mais uma vez para beber da palavra do Senhor, essa palavra que é viva e eficaz, e ela não volta sem produzir o efeito dela na nossa vida, não é? Então, dê um aleluia aí na sua casa junto comigo. Aleluia, Senhor. Amém. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia em Romanos 8. Vamos lá. Onde fica Romanos, Adriana? Fica entre Gênesis e Apocalipse. Né, minha irmã? Romanos 8. Manuseie aí a sua Bíblia. Pega a caneta. Você pode lá sublinhar a sua Bíblia. A palavra do Senhor precisa ser conhecida de nós todos, não é? Aquele que quer conhecer o Senhor, que quer saber como ele viveu, como ele fez para superar tantas coisas, que quer receber ensinamentos, tem que conhecer a Sagrada Escritura, tem que ler. Não adianta deixar a sua Bíblia ali na estante, ali no lado da sua cama.
A sua Bíblia precisa ser manuseada, lida e meditada. Vamos começar cada vez mais a beber da palavra do Senhor. Então, pode pegar uma caneta também e sublinhar essa palavra de hoje. A palavra-chave para esse dia, segunda-feira, dia 13 de julho de 2020. A palavra que quer transformar a nossa vida, as nossas atitudes, que quer nos dar vida nova. A palavra de Deus é maravilhosa. Pega lá comigo então, Romanos 8, no versículo 1. Em diante. Então vamos lá. De agora em diante, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio Filho, numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, as aspirações da carne é a morte, enquanto as aspirações do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil à de Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não possui o Espírito de Deus, este não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo em verdade está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará a vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivemos segundo a carne. De fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E, se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contando que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém. Amados irmãos, essa palavra é palavra de vida. E aqui, Paulo nos relatou o que nos dá a vida. O Espírito é que dá a vida. O Espírito de Deus
Então, meu irmão, essa palavra está bem clara nessa noite de hoje. E nós precisamos ler e reler essa palavra para entender que a carne gosta do que é carnal e o espírito gosta do que é das coisas do espírito. E quem está na carne não pode agradar a Deus. Não pode agradar a Deus. Por isso, meus irmãos, que a gente fica, muitas das vezes, nós que estamos caminhando com Jesus, nós que estamos a cada dia tentando agradar a Jesus, a cada dia mortificando as nossas vontades, ou vocês acham que nós que estamos caminhando não temos vontade carnais? Hein? Vocês pensam, vocês que estão lá louvando a Deus, são tudo santinhos já, aquele povo já é santo, é diferente de mim, que estou no pecado, que estou nos vícios. Não somos diferentes. Ou seja, a diferença está no mortificar a sua carne, desejar as coisas do Espírito. Só assim venceremos. Só assim poderemos agradar a Deus. Quando nós renunciamos, essa oração que nós fizemos aqui antes da leitura da palavra foi providencial, foi de Deus, porque nós precisamos renunciar aos apetites da carne, às vontades da carne, porque se não renunciarmos, se não tentarmos a cada dia mortificar a nossa carne, a carne vai gritar. A carne vai querer falar mais alto, a carne vai te dominar, a carne vai te levar para a morte, a carne vai te levar para longe de Deus. E cada vez mais longe de Deus, mais perto do pecado, mais perto da morte, meu irmão. Abandona, meu irmão, o pecado. Volte-se para o Senhor. Volte para o seu Deus. Porque se nós nos aproximarmos de Deus, dia a dia, nós vamos sentir prazer nas coisas de Deus. Dia a dia, nós vamos desejar a Deus. Dia a dia, vamos nos sentir livres. Dia a dia, vamos experimentar o céu na nossa vida. Se aproxime de Deus, meu irmão, dia a dia. Se aproxime da oração. Você quer ver uma coisa? O tentador, ele está o tempo todo tirando a vontade sua de orar. O tentador está o tempo todo tirando a vontade sua de ler a palavra de Deus. O tentador está o tempo todo tirando de você a vontade de rezar o Santo Terço. Tirando de você a vontade de vir à missa, porque ele tenta até a última, o limite dele, ele tenta. Nós, que somos humanos, somos tentados. Nós somos tentados. Por isso que Paulo nos adverte: busque as coisas do Espírito. Porque quanto mais buscarmos as coisas do Espírito, mais teremos força para renunciar o mal. Mais teremos força para dizer não. Você não me pertence. Álcool. Toma aqui, bebe um pouquinho dessa vodkazinha. Não, eu não bebo. Ah, vamos ali naquele baile, muito legal. Não, eu não vou. Nós precisamos dizer não ao pecado. Não a tudo que quer nos afastar de Deus. E aparentemente parece ser agradável, parece ser bom, porque o inimigo é assim, ele disfarça, ele se disfarça em coisas belas, em coisas que aparentemente traz felicidade, ele se disfarça. E se nós estivermos fracos na nossa fé, e se nós estivermos longe de Deus, a gente cai igual um patinho, cai mesmo. Mas Deus, que é infinitamente misericordioso, está a todo tempo levantando cada um de nós. A todo tempo nos curando. A todo tempo nos alertando.
a todo tempo nos fortalecendo. Sabe por quê? Ele sabe de que somos feitos do pó. E por isso, a todo tempo, Ele quer mandar o Espírito sobre nós. E nós não podemos cansar de pedir. Por isso que não podemos cansar de orar. Não podemos deixar ser vencido pela tentação. Precisamos buscar o Espírito de Deus todos os dias. Precisamos orar sim todos os dias. Porque um coração que não se levanta, não ora, não se movimenta, é um coração parado, morto, extasiado. E Deus deseja que nós possamos nos mover. Nós temos que ter atitude diante do pecado, atitude diante de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres de atitude. Precisamos decidir: eu quero estar cheio do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo, porque o Espírito é quem dá a vida. A palavra vai nos dizer isso. O Espírito é quem nos dá a vida. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, Ele que ressuscitou Jesus Cristo também dará a vida aos vossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vós. Nossos corpos são corpos mortais, mas um dia Jesus vai ressuscitar todos nós. Todos nós. Não é? Uns para a condenação e outros para ficar do lado dele. E o que nós queremos? Caminhar aqui na vontade da carne, nos desejos carnais, longe de Deus, desagradando a Deus? Ou nós não achamos que não estamos fazendo nada demais? Nós pecamos por atos, palavras e omissões. Essas três coisas. Pecamos por atos, palavras e omissões. E pensamentos também. Que as palavras são produzidas nos nossos pensamentos. Não é isso? Pensamentos, atos e omissões. Não é isso, minha irmã? Amados, e precisamos estar alerta. Precisamos ser prudentes. Precisamos vigiar diante da nossa conduta. E sem a ação poderosa do Espírito de Deus em nós, nós não vamos conseguir. Porque o Espírito de Deus é aquele que nos levanta, é aquele que nos dá a vida, vida em abundância. No versículo 6 fala: ora, a aspiração da carne é morte, enquanto a aspiração do Espírito é vida e paz. Então, quem aspira, deseja, vamos colocar num lugar de aspiração, desejar, quem deseja o Espírito de Deus tem vida e paz. Vida e paz. Então só experimenta a vida e a paz aquele que busca o Espírito de Deus. Aquele que busca mortificar a sua carne. E a gente mortifica a nossa carne é como? Dizendo não ao pecado, à murmuração, aos maus pensamentos. É fazendo aquilo que é o certo. É muitas das vezes nos humilhando. É muitas das vezes nos passando por bobo. A gente passa por bobo. Aquele ali é muito bobo. A Beata, a Beata lá, já vai para a igreja. Ela está pensando que é aquela de alegria, é alegria. Mas não sabe ele que o fruto do Espírito ninguém tira de nós. Os frutos do Espírito não tira. E cada vez mais que a gente busca o Senhor, a gente vai experimentando os frutos do Espírito, que é a alegria, a afabilidade, mansidão, paciência, né? Perdão. E nós precisamos, através do Espírito, vencer tudo isso. Vencer o pecado em nós. Porque o pecado nos condena. Por isso que nossa casa, que é a nossa primeira comunidade, nós temos que agir através do Espírito. Perdoar o seu marido, perdoar a sua esposa, não é?
Marido, dá uma mesada para sua esposa, né, marido? Fazer isso. Dá um presentezinho, agrada a sua esposa, né? Tomara que meu marido esteja vendo, né? Me agrada um pouquinho. Mulher gosta de ser agradada, quem não gosta? Às vezes a gente só quer receber e a gente também agradar o esposo. Faz lá aquele café da manhã maravilhoso para o seu esposo, olha lá, né? Com uma xícara nova. Às vezes você quer dar um presente muito grandioso, às vezes uma xícara nova já vai tocar no coração do seu marido. Vai dizer, hoje uma xícara nova? Claro, meu marido, você merece, né? A gente tem que fazer isso de vez em quando na nossa casa, né? Agradar os filhos também, não é só mandar fazer os filhos mandar fazer. Obedece, 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 obedece. Não, pega seu filho, viaja com seu filho. Agora não pode, estamos na pandemia, né? Mas faça uma viagem em família, não é? Leva para conhecer um lugar novo, diferente. E o filho também. O filho também não pode ficar dormindo até tarde também, não. E querer ficar só na aba da mãe e do pai. Levantar cedo também. Lavar a louça, ficou lá na pia, né? Limpar os móveis. É um agradando o outro. Nós não podemos querer ser só agradados. Nós precisamos agradar o outro. E isso agrada a Deus. Porque quando nós agradamos o outro, fazemos para o outro, estamos fazendo para Deus. Né? Porque o outro é imagem e semelhança de Deus para nós. E é isso que nós temos que ver. Enquanto muitas das vezes só vemos o pecado do outro, só queremos condenar o outro. Inverte, meu irmão, inverte. Veja a beleza do outro na sua vida e começa a agradar a Deus, agradando o próximo que está ao teu lado. Isso é viver no Espírito. Isso é você enfrentar e mortificar a carne e vencer e se alegrar. Porque é possível continuar vivendo em família. A família de Nazaré, a família de Deus é essa, né? Aquela família que qualquer obstáculo, homem e mulher já quer se separar, filho já quer abandonar o lar e morar em outra casa. Isso não existe, não é? Isso não existe, isso tudo é tentação do inimigo. Oremos, meus irmãos. Oremos, meus irmãos, e vamos buscar o Espírito Santo de Deus na nossa casa, na nossa vida, incessantemente, e viver os apetites do Espírito, não os apetites da carne. Viver a vontade de louvar, de cantar, de glorificar ao Senhor, de ler a palavra de Deus e de orar sem cessar. Amém? Assim que vamos ser livres e ter vida e paz, como a palavra nos ensina. Amém? E a gente vai cantar esse louvor, hoje livre sou, né? Hoje livre sou, porque aquele que caminha no Espírito é livre, porque Jesus já nos libertou. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Fomos escravos, mas não somos mais. Porque escravo eu fui, e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida, minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás.
hoje